Presidente, pessoal, rapidinho. Pessoal, deixa só fazer uma, pessoal, só uma, pessoal, é só porque eu vou falar disso. Pessoal, só porque eu vou falar disso. Queria fazer um pedido de encaminhamento aqui pela ordem aos meus colegas vereadores. O caso que aconteceu, eu até falei com vocês aqui antes, é que havia um protesto de ambulantes nas proximidades das barcas. E houve, vamos falar isso. Nós, aqui, pessoal, eu estou tentando falar isso, me ajuda. Vamos completar, mas vamos só para poder explicar para quem está vendo a sessão e para os vereadores o que aconteceu direitinho. Os ambulantes de Niterói... Vereador Leonardo, estava com o vereador com pronunciamento. Vamos pedir às pessoas, se vocês puderem, companheiro. Acabar, o vereador estava acabando de fazer um pronunciamento. É o pedido que eu ia em fazer. seguida, o vereador Leonardo Giordano faz É só para... O pedido, é isso que eu quero encaminhar contra. É isso que eu quero encaminhar contra. Presidente. Então, é isso. O que eu quero encaminhar aqui... Presidente, pessoal, presidente, o que eu quero encaminhar aqui com Vossa Excelência é o seguinte: o caso é diferente. O caso é que houve uma agressão específica e eles estão vindo aqui porque eles têm líderes que foram inclusive conduzidos para a delegacia e foram reprimidos no seu protesto. Então, qual é a minha proposta de encaminhamento? Dada a emergência e a gravidade da situação deles, eu acho muito difícil. Vamos fazer a votação inteira, eles vão esperar 2 horas, aí vão falar a questão que eles estão indignados com justa razão. A minha sugestão era, a gente tratava esse problema, conversava sobre isso, sobre essa questão dos ambulantes, enquanto o CAL consegue travar o contato com o secretário e resolve, e retorna imediatamente para a votação em seguida. Mas trata esse problema antes... Eu acho, inclusive, que não funciona a votação da Câmara com a gente tendo uma... Então, a minha proposta não era algo previsto, eles não estavam... a proposta deles não era vir para a Câmara, mas isso aconteceu com eles nas barcas e eles estão na Câmara. Então, que a gente tratasse esse problema e, em seguida, abrisse o processo da votação sem prejuízo da própria sessão. Essa é a minha sugestão, minha questão de ordem para a mesa, presidente. Vereador, nós estamos com a matéria aqui apresentada na discussão dos vereadores. O vereador Léo pode fazer essa exposição, se for necessário, mas que a gente possa dar continuidade aos trabalhos. Nós não podemos estar esperando, se o vereador não conseguir resposta imediata agora, a gente acabar a sessão sem estar discutindo as matérias aí do dia. Mas o vereador, não vejo problema nenhum do vereador Leonardo fazer seu pronunciamento. Pessoal, é só para... Senhor presidente, Pois não, vereador. eu entendo que, pela ordem rapidamente, eu entendo que a situação dos ambulantes aqui é uma situação que foi trazida aqui pelos companheiros aqui, é uma situação problemática e não tenham dúvida que nós estamos tentando equacioná-las. Vou pedir a Vossa Excelência que mantivéssemos a pauta para que me desse um tempo para me tentar entrar em contato com alguns agentes do governo para tentar equacionar e ajudar os companheiros aqui. Então, pedir para Vossa Excelência que mantenha a pauta da casa hoje, nós temos um veto a ser votado para destrancarmos a pauta, e nesse meio tempo, nesses 20, 25 minutos, eu vou conseguir contactar com alguém do governo, com o secretário, ou com a chefe de gabinete do prefeito, para tentar ajudar a resolver esse problema. Pedir a Vossa Excelência e a consideração de todos aqui, por favor. É o entendimento? Por mim, tudo bem. Você vai procurar, só para explicar.
O Cal, que é o líder do governo, vai telefonar para os secretários e tentar ajudar e nos dará uma resposta aqui enquanto vai acontecendo as outras votações, porque tem a ordem do dia, em 20 a 25 minutos. Eu acho que a gente podia dar esse tempo para ele poder se articular e aí vocês vão estar aqui presentes e em 20 minutos a gente trataria a questão. Essa proposta aqui foi feita para vocês pensarem. 2 minutos aqui, um minuto. Eu só acho que tem que ser lembrado na negociação com o governo, 2 coisas, vereador Cal, que eu acho que o vereador Leonardo vai concordar comigo. Uma é que havia uma promessa, antes dessa última gestão, de regulamentação dos trabalhadores com tabuleiro. Promessa dessa gestão do prefeito, que tem que ser cumprida. E 2, já há uma mesa de negociação há tempos. Já tiveram 3 reuniões e justamente os trabalhadores estão corretos de depois de 3 reuniões, sem nenhuma solução e proposta objetiva e adiamento da reunião que seria a solução de fazerem o seu protesto. Então, acho que isso também é um elemento de convencimento para uma solução rápida por parte do Poder Executivo. E o repúdio à agressão, claro. Presidente, pela ordem. Cadê a trotinha? Projeto de lei número 14/2017, de autoria da vereadora Talíria Petroni. É o veto parcial ao artigo 2º e o parágrafo único e ao artigo 3º. Pedir ao primeiro... A votação é nominal, a matéria é em discussão única. Ao primeiro secretário para fazer leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Quem saiu? Mas cadê? Tem vereador? Comissão Constituição e Justiça, redação final, parecer 291/2017, projeto de lei 014/2017. Autor, vereadora Talíria Petroni, dispõe sobre medida de prevenção ao combate ao assédio sexual às mulheres no meio de transporte coletivo no âmbito do município da cidade de Niterói e das outras providências. Desta maneira, o voto é pela manutenção do veto. O projeto de lei em Comissão de Constituição e Justiça, reunião realizada, aprovou o parecer do reitor, manutenção do veto. Senhor presidente, lido o parecer, senhor presidente. Para discutir. Para discutir, presidente. Discutir a autora. Primeiro, eu queria contextualizar, porque às vezes a votação aqui vai muito rápida e acho que as pessoas que estão escutando aí no plenário aí não sabem qual é o objeto exato que a gente está discutindo aqui. Trata-se de um projeto de lei apresentado pela bancada do PSOL, que é uma criação de campanhas contra o assédio nos transportes públicos, que nós, mulheres, vivenciamos cotidianamente. A gente teve no último ano uma série de notícias relativas a esses casos, né? Notícias estas que relatam algo que já acontece há muito tempo. A gente vem travando aqui toda a necessidade do debate de gênero, que tem a ver com entender que o papel de ser mulher é construído. E isso faz com que muitas vezes a construção social do papel desse homem seja muitas vezes de tocar sem o consentimento no corpo de uma mulher, de ejacular no corpo de uma mulher, como fez um homem dentro de um ônibus, e de muitas vezes encostar no corpo dessa mulher quando o transporte está cheio. Portanto, isso é aprendido por esses homens desde pequenininho. E a gente entende que, por ser aprendido, precisamos de campanhas pedagógicas, para além de acolhimento dessa mulher depois que recebe violência, campanhas também para evitar que ocorra essa violência. Então, o objeto do nosso projeto que foi aprovado consensualmente aqui, agradeço a todos os vereadores, que as empresas de ônibus e de transportes públicos em geral
e o poder público municipal construa campanhas em transportes públicos. Que tipos de campanhas? Adesivos nos terminais de transbordo, cartazes dentro dos ônibus. Tenha um incentivo a que as pessoas que frequentam o transporte público façam a reflexão sobre o que é essa violência, e isso de alguma maneira vai desconstruindo esse machismo que aprende desde quando menina ganha rosa e menino azul, menina ganha boneca e menino ganha o seu carrinho. Bom, aqui na casa, esse projeto foi aprovado pela CCJ. O que é a CCJ? A Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive aprovado com veto de um artigo que a Comissão de Constituição e Justiça aqui, que verifica a constitucionalidade do projeto, entendeu que era ferida. Então, os ajustes que nós entendemos enquanto necessários foram feitos pela CCJ na altura em que o projeto tramitou pelas comissões dessa casa. E aí eu queria fazer um apelo e uma crítica ao que é o veto, a alguns artigos desse projeto, que de alguma maneira, vereador Paulo Eduardo, deixa eu ver se eu pego aqui, acaba transformando o projeto em inócuo, porque estão sendo vetados pelo Poder Executivo, vereador Paulo, justamente os 2 artigos que obrigam as empresas de ônibus a fazerem essa lei cumprir. Os 2 artigos que obrigam empresas de ônibus, vereador Paulo Bagueira, presidente, a colocar os cartazes, fazer a campanha, estão sendo vetados. Portanto, se a gente tem um projeto, uma lei, né, que é para que tenha campanha nos transportes públicos para enfrentar o assédio sexual, mas as empresas não estão obrigadas a fazer isso, a gente tem uma lei que não serve para nada. E tem mais, 2 coisas para completar. Já fomos procuradas lá no nosso gabinete pelo Sindicato de Empresas de Ônibus, que se comprometeu, inclusive, a fazer essa lei valer, mesmo antes dela ser sancionada. Portanto, a justificativa, que é gerar custos para a empresa de ônibus, pera lá, gente. A gente tem uma passagem caríssima. A gente tem um dos pilares do negócio na cidade, são as empresas de ônibus. Vai dizer que obrigar a empresa de ônibus a fazer um cartaz, colar um cartaz lá, dar custo para a empresa de ônibus? Pera lá. Sinceramente, acho que é até constrangedor a gente dizer que isso gera um custo que precisa a empresa de ônibus verificar se esse custo cabe no seu orçamento com uma passagem a R$ 3,90, vergonhosa, numa cidade que, inclusive, dá para ir para tudo quanto é lugar de bicicleta, se tivesse ciclovia e ciclofaixa. Por fim, então, acho que a mesma coisa não ocorreu com outros projetos, como o projeto de discussão de prevenção ao crack nas escolas, que tem o mesmo mecanismo e não teve esses artigos que teoricamente geram custos vetados pelo Poder Executivo. Então, eu queria apelar pela derrubada do veto, porque isso é fazer valer uma vitória que esta casa aqui já tinha conseguido com a aprovação de um projeto fundamental para a vida das mulheres, fundamental para a gente dar um passinho, mesmo que pequeno, no enfrentamento à violência que a gente, que é mulher, vivencia todo dia. Aposto que cada mulher que está ali já sofreu uma violência na rua, já sofreu uma violência no transporte público. Então eu peço que a gente derrube esse veto para que o projeto tenha a eficácia, a eficiência necessária para o enfrentamento ao machismo e à violência contra a mulher. Ainda em discussão. Pois é evidente que a maneira simplificada com que as razões do veto foram lidas muito rapidamente, sem explicitação de absolutamente nada, pelo vereador Emanuel Rocha, não impede, ou não permite, perdão, que as pessoas saibam o porquê dessa discussão. Na verdade, quando a vereadora Talíria disse que foi procurada por alguns representantes das empresas de ônibus, eu me surpreendi.
E depois pensando por que alguns representantes de empresas de ônibus teriam procurado a vereadora Talíria para trocar ideias a respeito desse projeto. E na minha cabeça as explicações vieram com uma certa clareza. Imagina a minha filha, a filha do Bagueira, uma filha do Betinho andando no ônibus e de repente um trocador e um motorista que tem a obrigação de conduzir o veículo e o outro fazer troco, se surpreende com algo em que ele tem inclusive o dever de intervir em defesa dos interesses da própria empresa. Porque quando alguém viaja num ônibus, além de um seguro de vida, que as empresas são obrigadas a fazer em defesa dos passageiros que estão naquele ônibus, entre outras circunstâncias, está também a defesa do bem-estar das pessoas. As empresas de ônibus estão sendo oneradas com um conjunto de investimentos adicionais exatamente para a coibição de quê? De crime. Por que os ônibus estão sendo obrigados a colocar câmeras? A maior parte dos ônibus tem câmeras que permitem inclusive a gravação de imagens que possibilite o quê? Você acompanhar, monitorar e desvendar eventuais crimes cometidos no ambiente daquele transporte coletivo. Então, por mais que eu não tenha conversado com os empresários de ônibus, eu percebi que essa visita poderia ter uma relação direta com o fato de você, para além da detecção das imagens, que possibilite a constatação de um crime, a possibilidade de você ter cartazes que são de menos. Uma câmera custa muito mais do que um cartaz. Gravar imagens custa muito mais do que um cartaz. Então, na minha cabeça, a percepção e o interesse do empresariado de ônibus poderia estar diretamente relacionado com o quê? Eu vou colocar um cartaz, porque o cartaz, no mínimo, adverte. Adverte contra as penalidades, eventualmente, cometidas, que poderiam ser alvo da criminalização e da denúncia. Portanto, na hora que o governo veta justamente os artigos que possibilitariam, de maneira pedagógica e didática, alertar aqueles agressores, aqueles molestadores do gênero feminino no transporte coletivo, justamente estes artigos, que são os mais banais, são vetados. O que resta então, presidente Bagueira, do projeto e da intenção do projeto? Não resta absolutamente nada. Porque se todos os investimentos que dizem respeito à segurança do passageiro no transporte coletivo, e em particular a segurança da mulher de viajar sem ser molestada, foram feitos como câmera e uma série de outras coisas, qual é o problema de fabricar numa gráfica os cartazes necessários a você, pedagogicamente, advertir: não faça, é crime, não moleste. Nós vamos esperar ter uma legislação federal, vamos esperar ter uma legislação estadual para melhor proteger o ir e vir das mulheres no transporte coletivo de Niterói, com esta lei proposta pela bancada do PSOL? E aí, presidente, eu vou ler os artigos que foram vetados. Deverão ser fixados pelas empresas de transporte coletivo e pelo poder público adesivos nos terminais de transbordo do transporte coletivo, terminal João Goulart, por exemplo, e no interior dos veículos de transporte coletivo do município de Niterói, contendo orientações acerca das medidas a serem adotadas pelas vítimas de assédio sexual em veículos do Sistema Municipal de Transporte Coletivo, para identificação do agressor e para a efetivação da denúncia perante as autoridades competentes, bem como peças publicitárias acerca da temática tratada nesta lei. Os adesivos, parágrafo único,
deverão estar em locais visíveis e informar os números e órgãos para a denúncia ser feita. Artigo 3º, vetado. As empresas de transporte coletivo deverão, em parceria com setores públicos ou instituições não governamentais de defesa dos direitos de mulheres, realizar a capacitação e treinamento dos trabalhadores de transporte público coletivo e passageiro, com foco na orientação sobre como agir nos casos de abuso sexual contra mulheres. Contra mulheres. Esses foram os artigos vetados. Sinceramente, se a Câmara, à luz de exemplos concretos de abusos cometidos em transporte coletivo, que ocorreram, não obrigatoriamente na nossa cidade ou no nosso estado, ocorreram em vários lugares do Brasil, criando situações ainda indefinidas na cabeça da autoridade policial de como tratar esse assunto. Se nessa hora, diante de fatos concretos, nós fazemos um projeto de lei, apresentamos um projeto de lei, e exatamente os itens que permitem o avanço no combate ao molestamento no transporte coletivo, nós estamos vetando, é a mesma coisa de dizer, ao contrário do que pensou a nossa Comissão de Justiça, é a mesma coisa de dizer que a Câmara de Niterói, que aprovou na Comissão de Constituição e Justiça com emendas, a Comissão de Constituição e Justiça promoveu emendas no projeto original. E o projeto veio para aqui e foi aprovado por unanimidade. Tirar esses artigos significa, na prática, tornar inócuo em relação aos objetivos que se pretende, e aí o governo não explica. O governo não explica através do seu líder, através da sua base, as razões pelas quais algo que nem agride tanto ao empresariado, agride tanto ao governo. Falar em direitos humanos, falar em defesa da mulher, falar contra as agressões à mulher no discurso, na retórica, no microfone, e não transformar isso em instrumento que dê às autoridades do município o poder de educar, o poder de interferir no comportamento a ser combatido, é a mesma coisa da gente ignorar as possibilidades do parlamento em defesa dos interesses da sociedade na nossa cidade, e em particular da sociedade que anda de transporte coletivo. Nós não estamos falando das mulheres que andam de Uber, nem os homens que andam de Uber. Não estamos falando das mulheres ou dos homens que andam de Uber ou de táxi. Nós estamos falando de pessoas, e em particular, e em especial, as mulheres que andam em transporte coletivo e que são sujeitas a um tipo de assédio covarde e que precisa ser combatido. Abrir mão desses dois artigos do projeto é dizer, ao acatar o veto do prefeito, que a Câmara Municipal não está se importando com a devida proteção às mulheres do município de Niterói. Portanto, isso não significa nenhuma agressão ao prefeito. Tenho, inclusive, sérias dúvidas se o prefeito analisou esse projeto, porque alguém com a formação religiosa, a pessoa com a formação que tem em defesa de direitos humanos, pelo menos no discurso, sabe exatamente quais são os objetivos que se pretende alcançar com um projeto desse tipo. Não tem absolutamente custo nenhum. João Gustavo sabe quanto custou às empresas de ônibus colocar câmera, colocar GPS, colocar uma série de investimentos para dar segurança ao trabalhador, trocador e motorista, e para dar segurança ao próprio passageiro. Dizer que cartazes e adesivos vão impor um desequilíbrio, por exemplo, econômico, financeiro, ao contrato das empresas de ônibus, é, sinceramente, de uma desonestidade intelectual e de uma insensibilidade em relação ao bem maior que nós queremos proteger através do projeto. Portanto, eu peço, inclusive a anuência do líder do governo, para liberar a bancada, para que a bancada possa votar de acordo com a sua consciência. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, vamos entrar em processo de votação. Líder de governo encaminhar o voto. Senhor presidente, sim pela manutenção do veto.
Vereador Manuel Rocha fazer a chamada. Vereador Bira Marques, primeiro escrutinador. Vereador Renato, A segundo bancada do escrutinador. PSOL e quem mais assim o desejar, vota contra o parecer da CCJ agora, já que votou a favor do parecer da CCJ quando ela disse que o projeto era muito bom. Então nós continuamos acreditando e apoiando o parecer inicial da CCJ e, portanto, se ela muda agora, nós votamos contra o parecer da CCJ e a favor da Quem manutenção vota dos sim, artigos. vota pela manutenção do veto. Quem vota não, vota contra a manutenção do veto. Vereador Emanuel Rocha. Vereador Betinho. Não, já falou? Escrutinadores? Já, querido. Vereadores. Bepico. Atratino. Atratino. Bruno Lessa. Carla Macedo. Bora. Jordi. Manuel Rocha, sim. Fafá Araújo. Fafá Araújo. João Gustavo. Sim. Leandro Portugal. Leonardo Jordano. Cal. Paulo Eduardo Gomes. Paulo Velasco. Paulo Henrique. Paulo Bagueira Leal. Presente. Renato Cariello. Ricardo Evangelista. Rodrigo Fará. Palia Petrone. Bira Marques. Leandro Portugal. Senhor presidente, 18 vereadores responderam à chamada, 17 fizeram uso do voto. Senhor presidente. Primeiro escrutinador. 15 votos sim, 2 votos não, presidente. Mantido. Presidente, Pois não. ratificado. Mantido o veto parcial ao projeto de lei número 14 de 2017. Moção número 672/2017, de autoria do vereador Paulo Eduardo Gomes. Envia a moção de aplauso ao senhor Rodemir Rodrigues Pereira, o Rode de Madureira, para discutir. Não havendo quem queira discutir em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos entrar no pequeno expediente. Pela ordem. Falar pela ordem, vereador. Pela ordem, vereador Pipico. Pela ordem, presidente. Na verdade, eu me inscrevi pela ordem para dialogar com a fala do ilustre vereador Jordi,
no que diz respeito à questão do plano diretor, que eu achei que ficou solta, o vereador que fez a colocação dele, e a gente não teve a oportunidade de colocar um pouco mais. Agora, acho que é difícil, né? Você quer falar com ele? Senhor presidente. Senhor presidente. Não quero resposta. Nem você vai falar, nem a gente vai falar, nem eles vai ficar. Olha só, não adianta a Vereador, gente só pedir a Senhor vocês, presidente. companheiros, para que a gente possa dar prosseguimento, os vereadores fazerem suas falas, o vereador Leonardo Jordano também quer falar. Se vocês ficarem fazendo um movimento, a gente não consegue andar nem falar a comunicação com vocês. Pedir a que vocês aguardem um pouco. O vereador Pipico estava com a palavra. Bom, na verdade, é importante que fique claro que Niterói não criou um plano diretor em 2016, em 2017. Né? O que está sendo feito agora, e com muito atraso, porque isso teria que ter sido feito em 2002, foi a revisão de um plano já existente. E eu quero dialogar com o companheiro, com o vereador Jordi, o seguinte: diferente, vereador, do que foi a sua colocação de que não houve discussão com a sociedade civil do Executivo para a construção da revisão de um plano que já existia, e inclusive o que me motiva mais ainda a me colocar é porque no primeiro ano dessa revisão, quando o governo começou a discutir, eu era secretário de Participação Social e conduzi muitas dessas reuniões junto com a secretária Verena. Foram feitas, né, só para que a gente tome ciência, foram realizadas 14 audiências públicas, 6 reuniões do Compur. O senhor sabe o que é o Compur, vereador? O Conselho de Políticas Urbanas? Pois é. 6 reuniões de câmaras temáticas, 2 oficinas de capacitação de lideranças comunitárias. E todas essas informações estão no site do urbanismo. Então, houve um processo de discussão, tanto do ponto de vista do Executivo, quanto do ponto de vista do Legislativo. Então, o plano diretor, ele não é uma peça criada em 2016, em 2017 pelo atual governo, foi fruto de muita discussão e era uma demanda do movimento social de décadas, essa revisão, e foi feita tanto da parte do Executivo, quanto da parte do Legislativo, todos os procedimentos legais. Por isso que eu tenho certeza, como colocou o vereador Atratino aqui, que essa liminar será cassada e a gente vai poder continuar fazendo o que... Pois não, vereador? Não, entendo, Vossa Excelência. Realmente, no site da Prefeitura se encontra lá todas aquelas indicações que houve, diversas audiências, não houve os tais debates, que de acordo com o nosso Estatuto da Cidade é necessário ter os debates, inclusive setores, associações, como o próprio SECROM, que é o Conselho Comunitário da Região Oceânica, que compõe 79 entidades, eles alegam que não participaram dessa formulação, dessa elaboração. Inclusive, eles estão impetrando também ações contra o plano, mas não fica só nisso a questão dos vícios. Eu acho que realmente o plano já existe e ele está sendo revisto, mas existem vícios que eles já estavam desde 92 e que estavam se perpetuando, e um vício ele tem que ser corrigido. Por exemplo, a questão do quociente de aproveitamento máximo, que deixaria a nossa cidade à mercê do setor imobiliário, da construção civil, para poder aumentar de qualquer forma, por exemplo, numa lei de uso e ocupação de solo, aumentando o gabarito. Se não há um quociente máximo, nós estamos fadados a estar com as nossas leis, que são inferiores a essa lei, que é o plano diretor, que para mim é a constituição do urbanismo, do meio ambiente, para que a qualquer momento possa ser revisado e possa construir muito acima do que é permitido, podendo ocasionar uma questão de um crescimento desordenado, prejudicando o meio ambiente. Então,
é nesses pontos que nós devemos também nos atentar, não somente a questão da participação popular, que eu sei que no site da prefeitura tem lá muito bem indicado que houve sim todas essas participações. Obrigado. E eu fiz questão de colocar aqui, sobretudo, porque para além de estar no site da prefeitura, né, eu participei e coordenei alguma dessas reuniões. Então, diferente do que Vossa Excelência colocou aqui no início, de que não houve participação popular no plano, houve sim. Pode não ter sido a participação que um ou que outro setor se tivesse sentido contemplado, mas houve. E outra coisa que me causa estranheza, presidente Bagueira, é a alegação de que o SECROM desconhecia. Eu conheço o SECROM e já participei muito do SECROM. Para você ter ideia, talvez, acho que o Paulo Henrique, talvez aqui o Bagueira ou mais um tivesse. Em 1998 teve um movimento na região oceânica de emancipação, o Mero, aonde o SECROM, inclusive, votou favorável à emancipação da região oceânica. E eu estou dizendo isso porque nas reuniões do plano diretor, inclusive no Itapuca, o Gonzalo, que é um dos diretores do SECROM, estava presente na reunião. Nós, inclusive, travamos debate. Então, as informações estão meio desencontradas, porque é do ouvir falar e eu presenciei, né, a participação de pessoas do SECROM, pessoas que são públicas e que há décadas também fazem parte do SECROM. Eu, sinceramente, estou até impressionado de saber que o SECROM hoje tem 78 entidades filiadas, né? Eu desconhecia isso, sem nenhum demérito, mas a participação popular houve, né? Acho que questionamentos, como a própria bancada do PSOL, durante o processo, questionou em dados momentos o método, a forma de se convocar para as audiências. Agora, houve discussão, e uma discussão muito diferente, vereador Paulo Eduardo, do que a gente viu em muitos outros momentos de PUR e de discussões de planos urbanísticos aqui na cidade. Então, houve discussão, sim, tanto da parte do Executivo quanto da parte do Legislativo. Eu aqui já fiz questão de elogiar o vereador Atratino e o vereador Bruno Lessa pela condução do processo de transparência, na última audiência pública, inclusive na Câmara. Infelizmente, durante as audiências públicas, eu pouco pude ter contato com o vereador Jordi nas audiências, para que a gente pudesse também, talvez se o senhor tivesse participado mais das audiências públicas, o senhor talvez tivesse uma visão um pouco diferente da que o senhor tem hoje. Vereador, presidente, pela ordem, por favor, é que eu estava falando quando foi interrompido, e só para concluir, que em respeito a... Só para concluir, senhor presidente, que esse processo foi amplamente publicizado, com muita transparência. Acho que há uma confusão aqui de plano diretor com PUR, quando se quer estabelecer alguns padrões. Não tem precedente 12 audiências públicas para discussão de um plano. A agenda ela foi publicizada na primeira audiência pública. Tivemos a participação de... Então, senhor presidente, mais uma vez, para...
Presidente, pela ordem. Não, vereador Leonardo. Vou fazer o encaminhamento a segunda vez. Essas pessoas foram agredidas. Elas estão... Peraí, pessoal. Essas pessoas que estão aqui são trabalhadores. Eles estavam fazendo um protesto e foram agredidos. A gente seguiu a pauta, combinou com eles 20 minutos para poder tratar o problema dos caras. Eles estão aqui aguardando, agora terminou a votação. Eu sei que são as últimas manifestações, mas eles estão indignados. A gente precisa falar desse problema agora, a gente já votou. Agora vamos cumprir o negócio que a gente combinou com eles, que era 20 minutos para o CAL dar a resposta dele, a gente poder fazer a denúncia. Porque senão é o seguinte, senão parece uma coisa assim, que eu vejo às vezes no clima. Eu sei que todos os vereadores aqui têm muito respeito pelos trabalhadores, mas senão fica parecendo o seguinte, o problema é deles. Eles foram agredidos lá, o problema deles, vai na delegacia resolver o seu problema. Não, é problema de Niterói, problema de ordenamento urbano, de comportamento da guarda municipal, da maneira como é feita a política de ordenamento urbano da cidade, e tem uma denúncia. Então ele tem que tratar. Então a minha proposta é passar a tratar esse ponto com a compreensão dos colegas, porque nós combinamos assim com eles. Vereador, a resposta teve uma busca de entendimento. Eu acho que o vereador entende que os vereadores estavam discutindo um assunto, mas se tiver entendimento dos vereadores que a gente possa dar continuidade posteriormente, a gente fala sobre o assunto que volte. Agora tem que ver o que o vereador Cal vai se posicionar. Nós temos aqui uma comissão de segurança pública que possa poder orientá-los numa reunião lá fora, ou que a gente possa ouvi-los num outro encontro. Agora... Senhor vereador Leonardo Jordano usar... Claro. Senhor presidente, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a gente agora passa a fase para debater a questão que foi trazida aqui pelos trabalhadores, comerciantes ambulantes da cidade de Niterói. Eu queria pedir aos meus colegas ambulantes o seguinte, para a gente poder explicar para quem está vendo a sessão, vamos tentar fazer as nossas manifestações entre o raciocínio, porque senão quem está vendo não entende o que está acontecendo. E eu pretendo explicar e vocês vão me ajudando e completando, tá bom? Ajuda aí. A gente, claro. Claro. É isso. A gente vai... Eu fui na delegacia, eu estava com o Fábio agora. É isso que nós precisamos denunciar, porque senão não vai sair, não vai denunciar. Então, o que eu quero aqui explicar, senhor presidente, é a situação geral da questão dos ambulantes em Niterói. Esses trabalhadores reclamam regularização e direitos há muito tempo. Quem mais quer padronização, regularização, regra, pagar taxa e ter direito é o comerciante ambulante. Quem mais quer a cidade organizada é ele, porque ele sai da precariedade e não toma rapa. Os comerciantes ambulantes, eles têm diversas subcategorias. Tem gente, por exemplo, que é do comércio ambulante noturno. A gente aprovou aqui recentemente uma lei e está lutando pela regularização. Tem gente que já está em barraca regularizada, as barracas laranjas do centro, por exemplo. E tem gente que é de tabuleiro, que é outra modalidade que eles estão lutando. Já foram feitas várias reuniões e protestos. Esse não é o primeiro protesto deles, isso não é a primeira vez que esse assunto surge, isso é antigo e eles lutam muito e há muito tempo por essa questão. Eles lutam para que sejam regularizados, querem cumprir regra, querem ficar onde a prefeitura vai indicar, conversando, participando do edital, cumprindo a lei. E eles não têm sido atendidos nessa reivindicação de regularização do seu trabalho. Já teve várias reuniões, eles têm uma associação, o presidente dessa associação é o Fábio, e isso vai ser importante no que eu vou contar para vocês um pouquinho mais para frente. O Fábio e eles, a associação Acanite, está lutando por isso há muito tempo. E eles já fizeram várias reuniões com o governo para tentar a sua regularização como trabalhadores ambulantes em Niterói.
a promessa e palavra do governo para eles. O problema é que, às vezes, há muita insensibilidade da parte dos governantes como um todo. Eu não estou falando de gestor A, B ou C, porque eu acho engraçado o seguinte: na hora que está um protesto, vai lá, promete para os caras que vai fazer reunião, que vai ter regularização, que vai ter prazo, aí não cumpre com eles uma vez. Aí promete, o vereador João Gustavo, a segunda vez para os trabalhadores, aí não cumpre com eles outra vez. Aí eles vêm aqui de novo, aí prometem a terceira vez, aí não cumpre de novo. E eles não conseguem ser respeitados como seres humanos e como trabalhadores. Então eles fazem tudo certinho. Faz protesto e vem para a Câmara. Vossa Excelência e outros vereadores aqui já viram isso várias vezes. Mas não conseguem avançar. Aí fizeram um protesto hoje, porque eles são muito pacientes, na minha opinião. Porque eles fazem um protesto ordeiro, foram lá, ocupando, não a pista inteira, ocupando um pedaço da pista. E a denúncia deles vem a Guarda Municipal, vem agentes da Segurança Pública, PM, e bate neles e prende os líderes do movimento deles, inclusive o Fábio, que está na delegacia. Prende o Fábio porque o Fábio bateu em alguém? Não. O líder deles bateu em alguém, vereador Cal? Não, mas apanhou. O líder dele fez alguma coisa, o líder deles, as pessoas deles fizeram alguma coisa que merecesse tomar porrada? Eu não vejo nem como que isso poderia ser justificável, mas não fizeram. Está na delegacia, está advogado nosso lá, o secretário de Segurança de Niterói está fazendo denúncia contra o presidente da Associação dos Ambulantes. Eu vou ter extremo interesse nesse processo judicial e no processo político também, no que isso significa. Eu acho lamentável que a cidade de Niterói não respeite seus trabalhadores. Acho lamentável que eles passem por isso para conseguir o direito deles. Eu acho que eles têm que ter respeito e regularização, porque a paciência deles está batendo no limite. A gente precisa aqui estabelecer uma mesa de negociação e uma coisa que resolva de verdade, que não seja marcar uma reunião para marcar outra, que não seja tratar trabalhador que nem babaca, que nem idiota, porque trabalhador não é babaca, não. Não pode marcar 3, 4, 5 reuniões e não ter resultado prático, a não ser que diga para eles assim, e aí tem que ser sincero, tem que dizer, eu não vou regularizar. Aí tem que ser assim. O trato na coisa pública é esse, eu não vou regularizar, eu acho que está errado, vocês vão fazer protesto. Mas não pode dizer para eles que vai regularizar e não regularizar. Tem que dar o direito do trabalho desses trabalhadores que merecem e estão lutando por isso. Por isso a gente está aqui para dizer que essa ação tem que ser denunciada e a gente precisa encontrar soluções para essa questão. O vereador Cal ficou aqui de fazer uma mediação com o governo, deve ter algumas informações novas para tratar, para a gente poder tratar com eles. Tem que a gente ver também a proteção jurídica e o esclarecimento desses fatos que aconteceram, defender o trabalhador que está lá, e quero colocar um agravante, que não é para mim a questão principal. Mas meu chefe de gabinete, que estava lá, pelo relato que eu recebi, não bateu em ninguém, não fez nada com ninguém, mas entrou na pancada também, foi parar na delegacia junto. Chefe de gabinete de um dos vereadores da casa. Não bateu em ninguém, não. E eu vou apurar, e parece que tem vídeo. E se ficar assim, vai ficar ruim, porque os chefes de gabinete dos vereadores precisam ter a liberdade de acompanhar movimentos e negociações do governo. Senão é um ataque à casa. Senão eu vou começar a achar que chefe de gabinete de vereador não pode acompanhar. Eles. Claro. Isso é um absurdo. A denúncia que chega agora é mais grave ainda, presidente. Nós vamos ter que apurar, mas a denúncia é que na delegacia houve agressão de novo, com participação, com a presença lá do secretário Chagas, segundo a informação que está sendo colocada aqui, e eu vou traduzir ainda para que a gente possa apurar. Isso é gravíssimo, senhor presidente, gravíssimo. E a gente vai ter que fazer a apuração detalhada disso. Vereador Leonardo Jordano. Então. Vereador Leonardo Jordano. Vereador Leonardo Jordano. Eu aqui, como talvez o mediador tentando ajudar, dar pelo menos uma solução para esse problema, eu conversei com o governo, agora, há 25 minutos atrás,
quando Vossa Excelência se encontrava na delegacia, e eu tive algumas informações com relação a isso. Esse mês de dezembro agora eles farão, impreterivelmente, o edital de serviço noturno. Esse mês de dezembro impreterivelmente. sai o edital do comércio ambulante impreterivelmente. noturno. Tá. Essa informação que foi me dada pelo governo. Perfeito. Com relação à questão dos tabuleiros, que é o caso especificamente aqui que nós estamos discutindo, a informação que eles me passaram foi o seguinte: vereador, você pede que 3 ou 4 façam uma comissão para que até que a Câmara ajude, pela Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Justiça, enfim, para podermos avançar esse assunto. Então, essa é a informação que eu obtive e pedi a Vossa Excelência que se encontrava na delegacia. Agora, com relação às agressões que, porventura, estejam fazendo na delegacia, se fizeram na passeata das pessoas, até porque nós vivemos num país democrático, num país que, enfim, isso é outros 500, a gente não tem condição de provar. Quero ressaltar também que essa casa é uma casa legislativa e todos nós aqui, todos os vereadores que estão aqui presentes, têm votos de trabalhadores, têm votos de toda a classe social. E nós queremos, particularmente,